Muito boa noite, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Muito bem-vindos, meus queridos irmãos, que fielmente atentaram aí para o nosso convite, para estarmos juntos hoje aqui no compartilhamento da palavra de Deus, dentro desse tema que estamos propondo, que vocês já viram aí na nossa página, creio no mistério da oração. Estarei explicando dentro de mais alguns minutos, e baseado no texto de Mateus, ou a partir, melhor dizendo, a partir do texto de Mateus capítulo 6, versículos 6 a 8, porque esta é uma meditação temática. Estamos trabalhando e vamos trabalhar com o tema que estamos propondo, creio no mistério da oração, mas tomando como pano de fundo, como texto base, Mateus 6, de 6 a 8, e é justamente o texto que torna a oração, ou evidencia esse caráter de mistério, essa característica de mistério na oração para nós. Após a leitura desses 3 versículos, nós estaremos orando ao Senhor, e já nesta oportunidade, orando pelas mães que estarão sendo homenageadas domingo em todos os lares aqui no Brasil, não é? E nós, por conta dessa data e mais algumas outras situações, não vamos ter nossa ministração no domingo. Por isso mesmo antecipamos para hoje, como havíamos explicado, e esta é a oportunidade de estarmos juntos de novo depois da noite de ontem, não é? Então eu convido você a abrir a sua Bíblia e onde você está, no Evangelho de Mateus, capítulo 6, e leremos então os versículos 6, 7 e 8, para orarmos e ouvirmos o que este texto e esta mensagem reservam para nós hoje. Diz assim a palavra de Deus, e é o Senhor Jesus quem diz, é palavra do Senhor Jesus. Mas quando você orar, vá para seu quarto, feche a porta e ore a seu pai, que está em secreto. Então seu pai, que vê em secreto, o recompensará. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de o pedirem, como poderemos provar dentro dos textos que vamos citar daqui a pouquinho mais. Vamos falar com Deus à luz do que lemos, à luz do que estamos propondo no tema desta noite. Bendito seja teu santo nome, eterno Deus e Pai, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, por meio dele, nosso Pai celestial, para sempre. Louvado seja teu santo nome por tua palavra. No Senhor bendizemos a tua palavra, que nos alcança, que nos ensina, que nos atrai, que nos abre os olhos, que nos alimenta a fé, que desperta em nossos corações fé. E rogamos que mais uma vez o Senhor se sirva desta palavra pelo agir do teu Espírito em quem fala e em quem ouve, de maneira que a palavra viva, a palavra de Deus, produza frutos em nossos corações, venha ao encontro de nossas necessidades, nos supra, nos edifique, nos esclareça, amplifique a nossa fé, dando-nos lentes espirituais para contemplarmos o que nos teus desígnios e na tua fidelidade tu tens proposto para nós. Bendito é o teu nome pela palavra que nos sustenta. Bendito é o teu nome pela palavra que nos revigora e através da qual tu nos proteges com as tuas promessas. Senhor, nós rogamos que te assenhoreias neste tempo, para que esta palavra tenha livre acesso às nossas vidas e alcance em nossos corações respostas que glorifiquem teu santo nome, voltando para ti com frutos dignos da tua glória e da graça revelada por meio de teu Filho Jesus. É no nome dele que oramos, já aproveitando para rogar ao Senhor que a tua bênção vá ao encontro de todas as mães, as mulheres, mães promitentes, mães realizadas, as mães em memória também. Nós queremos tributar ao Senhor gratidão por cada uma delas, que estarão sendo homenageadas dentro de mais 2 dias. Pedimos que a tua bênção alcance cada lar, que o Senhor converta o coração de filhos e de maridos ao coração de mulheres dignas, de mulheres santas. Em cada lar onde houver uma mulher santa, uma mulher temente a Deus, uma mãe que de fato, ó Deus, cria filhos para ti, sabendo que são heranças do Senhor e não para elas, a essas dignifica, através, ó Deus, das tuas bênçãos e
da conversão, segundo a promessa de Malaquias, dos seus filhos e do seu lar, a sua vida, o seu coração, que seja um modelo, e modelo que conquiste, modelo que atraia filhos desviados, filhos distantes, filhos rebeldes, atraia-os para ti, que edifique e que fortaleça e que alimente e que encoraja filhos santos, filhos fiéis, filhos tementes ao teu santo nome. Sejam essas mulheres, por tua graça, honradas por ti, meu Deus, segundo tua santa fidelidade. Nós te rogamos, rogando que a tua bênção seja sobre cada lar, através de mães santas, em nome e por amor de teu Filho Jesus. Amém e amém. Meus queridos irmãos, nós temos aí diante de nós um texto que, na verdade, é um tema recorrente. Tema recorrente porque, de tempo em tempo, eu volto a ele e jamais vou deixar de voltar a ele. Nós temos dois grandes baluartes na nossa confissão evangélica: louvor e oração. A comunidade evangélica é conhecida como um povo que canta, e houve um tempo em que era conhecida como um povo que ora. Eu tenho que dizer que houve um tempo porque hoje o cantar tem sobrepujado o orar. E o orar anda muito impregnado de superstição, está muito longe da realidade do que é uma confissão evangélica em sua maior parte. Mas ainda há um número grande, glória a Deus, de vidas fiéis, tementes ao Senhor, que oram segundo a sua santa palavra. Mas também há um número muito grande de crentes que simplesmente não oram. Não oram por razões que nós poderemos delinear aqui ou deduzir depois da nossa meditação. E por causa de um e de outro grupo, encorajando um e incentivando outros, nós queremos retornar a este tema e fazer dele uma aplicação desta forma, desta vez, nesta forma que estamos propondo aí. Eu creio no mistério da oração. E é evidente que eu poderia ter dito, eu creio no poder da oração. É como se canta, é como se fala à luz do texto de Tiago 5,13, não tem nada de errado, mas é perigoso. É perigoso declinar essa colocação, fazer essa fraseologia. Eu creio no poder da oração. Já explico. Então eu prefiro dizer, creio no mistério da oração. A começar pelo próprio texto de Mateus 6, que nós lemos de 6 a 8, o texto de Jesus no Sermão do Monte, naquele momento em que ele está introduzindo a oração do Pai Nosso, em que ele está ensinando, atendendo ao pedido dos discípulos, ensinando-os a orar. Exatamente em cima desse texto, os 3 versículos que separamos aí, versículos 6, 7 e 8 de Mateus 6, nós temos o mistério da oração comprovado. Ela é um mistério. Você percebe aí no texto, eu vou voltar à leitura dele, mas quando você orar, disse o Senhor, vá para seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está em secreto, e seu pai que vê em secreto o recompensará. Isso fala de intimismo. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem, serão ouvidos. Isso fala de confiança, que derruba o quê? A superstição, que faz da oração uma mantra, uma reza, que por ser repetitiva vai funcionar. Não, nós temos aqui confiança. A confiança derruba esses talismãs. E depois, não sejam iguais a eles, aos pagãos. O Senhor deixa claro que quem tem esse tipo de comportamento, quem faz esse tipo de deturpação da oração são os pagãos. Não sejam iguais a eles, porque o seu pai, o pai de vocês, é isso que ele está dizendo, sabe do que vocês precisam, antes mesmo de o pedirem. Logo em seguida, já introduzindo a oração do Pai Nosso, ele diz assim, vocês orem assim. Então observe. Nessa terceira colocação, você tem o Senhor nos falando do descanso que advém a quem ora, porque confia. Então você tem intimismo, que te leva a orar, a pedir, a abrir seu coração diante de Deus com confiança, e a resposta da confiança que é o descanso, não é? Lembrando o que Paulo disse aos Filipenses, e vale lembrar isso aqui, Filipenses 4, 6, não estejam ansiosos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam conhecidas diante de Deus, por meio da oração. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará a mente e o coração de vocês. Tem tudo a ver com isso que Jesus disse aqui, como se Paulo estivesse lá no pé do monte, ouvindo o sermão do monte naquela ocasião. Quando você ora, você está
transferindo ou externando sua confiança no Deus em quem crê, de quem se aproxima porque crê, lembrando aí a linguagem de Hebreus 11:6, e então você descansa, mesmo que não tenha obtido a resposta, descansa porque confia, porque colocou diante de Deus o que está no seu coração e agora ficou a cargo de Deus, como Pedro nos ensina, dizendo: lancem sobre ele toda a ansiedade de vocês, porque ele tem cuidado de vocês. Não é lindo? Só nessa introdução aqui você percebe as conexões todas que nós fizemos quanto à oração, para reforçar o argumento de que ela é um mistério. Por que ela é um mistério? Ora, você não ouviu Jesus dizer aqui em 6,7 de Mateus, que não devemos ficar repetindo, porque o Pai sabe do que necessitamos, antes mesmo, aí ele diz isso no 8, do que nós precisamos. Se ele sabe do que eu necessito antes que eu fale, cumprindo a promessa de Isaías 65:24, que vou citar daqui a pouco, então para que eu vou orar? Não é essa a pergunta lógica? Mas veja, Jesus encerra tudo isso dizendo assim: vocês vão orar assim. E tinha começado dizendo o quê? Quando vocês orarem. Então ele está batendo na tecla da necessidade de orar. É um mistério, porque o Deus que sabe do que eu necessito antes que eu peça, poderia dispensar meu pedido, minha oração. Ademais, nós podemos acrescentar o que eu sempre procuro trazer à memória dos crentes, a revelação de Paulo em Romanos 8, quando disse para nós que não sabemos orar como convém, mas o Espírito intercede por nós. Então tudo isso faz da necessidade de orar, da ordem de orar, um mistério. A oração é um mistério. Então eu volto à carga para esclarecer melhor que eu poderia ter dito: creio no poder da oração, mas optei pela palavra mistério. Por quê? Porque de fato a oração é um mistério. Eu acabei de dizer isso aqui para os irmãos. Impõe-se sobre mim e sobre você que oremos a um Deus que já sabe, e é evidente, quem de nós não teria essa lógica bem nítida diante dos nossos olhos? Um Deus que já sabe do que necessitamos antes que pensamos. Não foi o que Davi disse no Salmo 139, salmo que é atribuído a Davi? Davi disse lá: ainda a palavra não me chegou à língua, tu já a conheces toda, de longe entendes o meu pensamento. Tudo isso concorda com Isaías 65:24 e faz da oração um tremendo mistério. Esse mistério vai ficar ainda mais evidente à medida em que nós formos avançando aqui na nossa exposição. A outra razão porque eu optei pela palavra mistério em lugar de poder é porque eu poderia incorrer no risco de, imprimindo a palavra poder à oração, fazer dela um talismã, como querem e fazem da fé. Há muita gente que acredita na fé como sendo um corpo completo, independente, à parte, uma entidade. A fé, uma entidade. Há também quem pense na graça como uma entidade. E aqueles que pensam na fé como uma entidade, fazem da fé um ídolo, fazem da fé um Deus. E pior, maior do que Deus, porque pretendem que por essa fé eu posso dar ordens a Deus, e que Deus não vai resistir à minha fé, e que Deus só vai atender à minha fé, e ela tem que ser muito grande para que ele atenda, e se ela for pequena ele não vai atender. Então a fé se torna mais importante do que Deus, e não só, ela tem o poder de controlar Deus. Isso é heresia, da pior espécie, nata pura de heresia. Mas por quê? Porque há aqueles que pensam que a oração por si mesma tem poder. Daí terem inventado as rezas. Por que que todas as religiões, todos os invocadores de entidades e de deuses no mundo têm rezas, mantras, como os budistas, os hinduístas, que ficam repetindo determinadas palavras? Repetições. Pensam que por muito repetirem serão ouvidos, Jesus disse. Não conhecem esse texto. Porque acreditam que aquela verbalização e verborréia por si só tem um poder, tem uma magia, e faz com que os deuses ou Deus se encurve, como quem passa a mão na lâmpada de Aladim para ver sair dali de dentro um gênio que, por seu poder mágico, vai atender aos desejos. Meus irmãos, eu não estou sendo sarcástico, eu estou sendo realista e confrontando aberrações que agridem a inteligência e vão na contramão da revelação escrita da palavra de Deus. A oração só tem poder por causa de quem a ouve, não é por causa de quem a fala. Mas nós somos tão amesquinhados e tão apequenados nestas questões, que alimentamos, muitos líderes alimentam a ideia, e eu vejo isso da parte de pessoas que se projetam sobre outros através de
poderes e dons espirituais supernaturais, do tipo, a irmã fulana ou irmão fulano tem uma oração poderosa. Aí eu vou pedir para o pastor orar, porque Deus ouve o pastor. São pietismos e crendices que não podem ser alimentados, porque por detrás deles está talismã, superstição e paganismo, endeusamento de homens, engrandecimento de homens. É muito ruim, não é? Mas a gente permite essas coisas em nosso meio. Nós somos o povo de uma confissão que teria que ser límpida e livre. Mas temos visto o fenômeno de que todo o cativeiro das religiões que nos cercam tem invadido as igrejas evangélicas e se infiltrado e influenciado e tem recebido uma nova roupagem para permanecer ali dentro exercendo as suas influências. Então a gente encontra crente que pega pastor e pede para ir na casa dele, jogar óleo na parede para ungir a casa. Isso não está escrito em lugar nenhum da Bíblia, mas faz. Acender fogo, jogar pedido de oração lá dentro para que a fumaça que sobe leve a oração de meu Senhor Jesus. Nós estamos vivendo um tempo de paganismo na igreja que tudo que dizemos e tudo que fazemos precisa ter crivo. Então pretender chamar a oração de poderosa é muito perigoso. Só existe uma razão para haver poder na oração. É o Deus que a ouve, que está por detrás dela. Jamais a oração terá poder por conta de quem ora e como ora. E vale no como ora dizer que a regra, a palavra de Paulo se torna a regra universal. Não sabemos orar como convém. Ele se incluiu. O apóstolo dos gentios, o homem que passou 14 anos só ouvindo de Jesus e aprendendo com ele na Arábia, antes de começar a revelar o seu evangelho. Ele se incluiu para dizer, não sabemos orar como convém. Verdade absoluta. Como que o meu coração falho, cujos desejos eu não conheço, a Bíblia diz que ele é enganoso, pode saber orar? O máximo que pode acontecer é na intercessão, eu ter empatia com quem tem uma aflição para transferir, jogar através de palavras minhas, aquela aflição daquela pessoa que de repente não está tão fraca que não tem condições nem de balbuciar isso. Mas isso é importante salientar que quer você que ajude o outro a orar, quer aquele que está orando e que não consegue orar ou não vai conseguir balbuciar palavras, isso não impede Deus de ouvir, porque Ele ouve o coração. Então eu prefiro pensar que a oração é um mistério e não um poder, mas ela é eficaz, e é nisso que reside o seu poder. Ela é eficaz porque o compromisso de Deus com ela a torna eficaz, mas por conta do compromisso de Deus. Então, por que creio? E por que cremos nós na oração? Se não crêssemos, não oraríamos, não é verdade? Eu creio, então eu oro. Começamos esta reunião aqui agora, esta ministração com oração, como fazemos em toda oportunidade aos domingos, e hoje, a sexta-feira que está substituindo o domingo próximo, fizemos também. Por que oramos? Porque os crentes se ajoelham e oram na igreja e em casa. Por quê? Eu lembro de uma história real, ocorrida no século passado, né? Mais do que no século passado, na verdade, ocorrida no finalzinho do século XIX, já na virada para o século XX. Catarina Busse, filha do fundador do Exército da Salvação, aos 18 anos de idade, já no final do século XIX, ela foi enviada pelo Exército de Salvação para Paris, para ali edificar seu ministério, salvando vidas. E todo o ministério dela correu em direção às prostitutas de Paris. E ela trabalhou com aquelas mulheres, tirando-as da sujeira, da lama, da vida perdida, trazendo a história do Evangelho de Cristo Jesus. E sofria ela e as que estavam com ela muita afronta, especialmente da parte de homens, por causa do ambiente em que ela ministrava. Era um ambiente de gente da ralé mesmo, como diz o povo aí, da quebrada, uma expressão que eu tenho ouvido ultimamente. Então ela estava lá no meio do povo da quebrada, e aí é evidente, havia confusão, havia identificação, havia aqueles que distorcem tudo, até descobrir que ela era do alto, do céu. Certa ocasião, ela entrou com suas oficiais, assim que o Exército de Salvação até hoje se refere aos seguidores de Jesus que com eles estão. Ela entrou com seus oficiais no trem de Paris para ir para uma determinada cidade, suas oficiais. Estavam lá e entrou um bando de gente
de troça, de bagunça, adultos, claro. E entre elas, entre aquelas pessoas, aqueles homens de troça, estava lá a chefe de um grupo de prostitutas que era conhecida como a mulher do diabo, assim que ela era conhecida. E quando elas entraram bem no vagão em que se encontrava a Marichala, Catarina Bussi, esse era o título dela, com as suas auxiliares, ela olhou para as suas auxiliares, inclinou a fronte e entrou em oração. Então as auxiliares, as oficiais, imediatamente acompanharam a sua superiora e começaram a orar. Inclinaram a fronte, fecharam os olhos e começaram a orar em silêncio, só balbuciando a oração. A mulher do diabo, aquela que se chamava mulher do diabo, viu isso. E quando ela viu que aquela gente estava orando, e na linguagem dela rezando, ela disse para os seus arruaceiros: vamos parar, gente, vamos ficar quieto. Essa gente aí está orando. E quando esse povo ora, coisas acontecem. E aí baixou um silêncio, um sossega-leão naquela gente. A turba quietou, ficou espantada, olhando, assustada, e a Marichala continuou lá orando com as suas companheiras, até o trem chegar na estação, e aquela gente ficou pianinha em silêncio até aquele lugar. Isso prova a eficácia da oração e por que cremos na oração, porque oramos. Há uma razão que eu não vou declinar aqui. Eu delineei 3 razões que elas são suficientes para explicar o mistério da oração, porque creio no mistério da oração. Mas há uma que eu vou tirar aí desse contexto, eu vou tirar fora do contexto e colocar aqui. Acredito eu que a principal razão, meu irmão, minha irmã, meus irmãos em Cristo Jesus, crentes desta geração, a principal razão pela qual um crente tem de orar está no fato de que ele acredita que o seu Deus é vivo e que ele ouve as orações. Precisamos abrir mão das manias, dos hábitos que criamos com fenomenologias do tipo, Deus deu um sinal, ou eu vou orar até que Deus dê um sinal e me prove que está me ouvindo. Isso é blasfêmia, porque Deus nem tem esse compromisso e a fé não pode ter essa visualização, porque ela deixa de ser fé e esperança. Eu oro ao Deus que é vivo porque a sua palavra me diz que ele ouve as orações. Ó tu que escutas as orações, a ti virá todo homem, a Bíblia diz, o salmista diz. O salmista vai dizer: ó tu que habitas nos céus, desde o teu alto santuário, tu baixaste vista à terra para ouvir os gemidos dos que clamam. É Salmo 102, versículos 19 e 20. Isso nos basta, meus amados, para que oremos. Então a razão principal pela qual oramos é porque cremos que Deus nos ouve, está vivo e por isso nos ouve. Isso não estabelece que eu tenho de ouvir uma resposta, ouvir a resposta, mas estabelece que eu devo crer que ele está me ouvindo. Lembram de Cornélio? Que surpresa foi para Cornélio ouvir o anjo dizer para ele: Cornélio, as tuas orações e as tuas esmolas estão em memória diante de Deus. As tuas orações estão em memória. O Senhor lembra de cada palavra que você dirigiu a ele, Cornélio. Ao longo desse tempo todo em que não sabia se ele estava te ouvindo porque você não é judeu. E certamente se entendia não digno de ser ouvido pelo Deus dos judeus. Pois fique sabendo, Cornélio, que o Deus dos judeus estava ouvindo você, gentio. E essas orações estão diante dele. Aleluia. Que revelação extraordinária, mas ela é minha, ela é sua, ela é nossa, motivo para orar. Esta semana, um irmão amado, muito amado, está aí nos ouvindo, humilde, na sua humildade, me passou uma mensagem dizendo: pastor, eu não sei orar, me ensina a orar. Me senti tão honrado com o pedido humilde dele, porque eu lembro que foi exatamente o que os discípulos disseram a Jesus: Senhor, ensina-nos a orar. Então, quando eu li aquele irmão querido, eu tenho tanto carinho por ele, nunca o vi pessoalmente, só fotos aí através do Face, mas eu tenho tanto carinho por ele. E quando aquele irmão, na sua humildade, disse: pastor, me ensina a orar, eu respondi para ele dentro dos meus limites. E a primeira coisa que eu disse para ele foi: meu querido irmão, não sabemos orar como convém, mas se você está preocupado em quanto ao que dizer e como dizer, não diga nada, fique na presença do Senhor, ele ouve o seu coração.
Eu às vezes saio, já falei isso para vocês e não foi uma vez só, saio aqui pelo portão que amo orar ao ar livre, amo. É um vício, é um hábito desde os meus 16 anos de idade. Então já vão aí 54 anos, não tem mais como mudar isso. E mudar por quê, não é? Às vezes eu saio por aqui para orar e eu faço um ritual. Qual é o ritual? Me permitam essa palavra. Eu abro o meu portão e eu digo: Pai, estou saindo para a nossa conversa. E não digo nada. Muitas vezes já saio orando, desde o portão até o lugar onde eu quero parar e ficar ali. E outras vezes eu saio em absoluto silêncio, eu digo: caminhada de oração. Ai, como eu sei que Ele está me ouvindo, me acompanhando nessa caminhada. Aleluia, como é bom. Porque creio e porque cremos na oração. Eu vou desdobrar então 3 motivos e aí eu dispenso você esta noite para que você sossegue. O primeiro deles é porque a oração se impõe como necessidade. Por isso que eu fiz aquela colocação à parte. Devemos orar porque cremos que Deus ouve. Mas ela se impõe sobre nós como nossa necessidade. Foi ordenada por Jesus, ele disse: orai e vigiai. A minha versão põe: orem e vigiem. Orai e vigiai. Se o meu Senhor me mandou orar, eu não tenho que discutir. Se o meu Senhor me mandou orar, é melhor que eu ore. E eu vou orar porque ele disse: ore. É uma necessidade que se impõe. E eu tenho de atendê-la. Ele ordenou, eu vou obedecer. Ele me mandou orar, ore e vigie. Eu vou orar e vigiar. Ela também foi ordenada por Paulo. Está em 1 Tessalonicenses 5,18. Orem sem cessar. É aqui, aí vai mais uma vez, não é? Um alento de resposta para aquele meu amado irmão. Ela é como o respirar, como cantam, não é? Um dos nossos mais belos hinos da Vineyard. Este é o meu respirar. É o respirar. É a alma ligada com ele todo o tempo. Por isso que a pertinência absoluta nessa colocação que eu fiz aqui sai pelo meu portão e digo: caminhada de oração. Respirar. A minha alma está falando com ele em pensamento, ou mesmo que não esteja elaborando palavras, mas é o meu coração na sua presença. É sem cessar. Sem cessar. Talvez até quando durmo. A mente atinada, afinada em oração, também ora enquanto dorme, viu? Isso é uma questão de treinamento. Aí, como psicanalista, dou glória a Deus que eu pude fazer esse treinamento. Isso me deixa muito abençoado. Muito abençoado. Porque você descobre que no meio da madrugada eu estava falando com Deus. Ai, como é bom, como é bom, como é bom. Orar sem cessar. Também foi ordenada por Tiago, quando ele diz: orem uns pelos outros. Isso é uma ordem de oração em sinfonia, como Jesus disse: quando 2 ou mais na terra concordarem a respeito de alguma coisa, isso será atendido no céu. Ó, por aí já é o suficiente para que eu chame alguém para orar comigo. Um irmão em Cristo, uma irmã em Cristo, irmãos em Cristo. Porque Jesus comprometeu-se com essa reunião de oração da igreja. Quando vocês concordarem a respeito de alguma coisa, isso será ouvido no céu, atendido no céu. A sinfonia dos crentes em oração. Muito mais do que o cantar para fazer sinfonia. A não ser que esse cântico seja um clamor. Aliás, você deve ter percebido isso, né? Quantos dos cânticos antigos eram orações como os salmos, vertidas em forma de poesia. E aí Tiago chega e diz: orem uns pelos outros. Orar uns pelos outros não significa, na verdade, orar uns com os outros. Mas significa estarmos nos comprometendo com a necessidade do outro. Por quê? É o que veremos em última instância, daqui a pouco, porque isso se impõe sobre nós como nosso ministério, é o nosso sacerdócio. E também foi ordenada pelo Deus e Pai Celestial, o Deus eterno, quando ele disse: clamem a mim e lhes responderei. E nesta colocação, aí está o imperativo: clamem a mim e eu lhes responderei. E olha, ele nos atrai e nos atrai com uma oferta. Clamem e eu vou responder. Clamem porque vou responder, mas clamem a mim. Entende?
Então eu oro e eu creio nesse mistério da oração, porque a oração se impõe como necessidade que o céu inteiro e a Bíblia revela e declara para mim e para você. Mas existe outra razão. E vamos declinar já a outra razão. Eu creio no mistério da oração porque ela está sob promessas de Deus. Acabei de citar uma. Clamem a mim e eu lhes responderei. Isso não é uma promessa? Se me clamar, eu responderei. Deus está se comprometendo, está fazendo uma promessa, comprometendo. Se você clamar, eu te responderei. Do jeito dele, mas é a resposta, ele está comprometido. Me deixar sem resposta, ele não vai. Ele tem o seu próprio tempo, o seu kairos. Nesse tempo ele me responderá. Então, eu creio no mistério da oração porque existem as promessas que estão atreladas à oração. E aqui já se estabelece o exercício da fé. Se eu creio na promessa, Deus te abençoe, meu querido irmão. Se eu creio na promessa, eu vou orar e vou exercitar a minha fé. Se há uma promessa e eu vou orar em cima da promessa, eu vou orar porque existe uma promessa, aí já está a fé em curso. Aí já está a fé confessando que crê em Deus. Vamos lembrar de novo Hebreus 11:6. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque importa que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é recompensador daqueles que o buscam. Se eu creio na promessa, eu já estou exercitando a minha fé já está fluindo, porque se estou orando porque existe uma promessa, o nome disso é fé. E aí quais são as promessas? Passaríamos a noite aqui elencando promessas. Porque elas são muitas, elas são quase inumeráveis na Bíblia. Mas nós não temos esse tempo, não temos esse espaço e não é necessário. Basta pensarmos algumas que são clássicas e elas nos dão resposta mais do que suficiente ao fato de que oro porque a oração está sob promessa. Vou lembrar a você uma que eu já citei aqui, já fiz referência a ela, mas agora eu vou dá-la textualmente, Isaías 65:24. É ela que faz da oração, essa promessa, o grande mistério para a nossa fé. Quando ele diz, e será que antes que clamem, eu responderei, estarão eles ainda falando, e eu os ouvirei. É Deus dizendo assim, não precisa nem encerrar o pacote do pedido que vocês trouxeram. Vocês estarão ainda falando, eu já teria ouvido tudo, porque como disse Davi, vamos lembrar de novo, de longe entendes o meu pensamento. Ainda a palavra não me chegou à boca, já a conheces toda. É Deus, não é? Por isso ele é Deus, por isso ele é o nosso Deus, por isso nós cremos nele. Por isso nós precisamos orar, meus amados. Porque quando eu oro, eu tenho um Deus que deve mandar o céu parar para dizer, lá está vendo lá, meu servo, olha, já está se levantando diante de mim, está clamando a mim, estou ouvindo. E ouve antes que eu diga. É claro que ele vai me responder antes que eu clame, é claro que ele vai estar me ouvindo antes que eu pare de falar, porque eu não sei orar como convém. E o seu Espírito já vai traduzindo para ele a minha oração e a aperfeiçoando, para que ela seja feita conforme a vontade e o coração do Pai que ouve. É lindo. Aí está a promessa. Antes que clamem, eu os ouvirei. Mas temos Jesus dizendo algo que tanta gente gosta de repetir. Bom seria que se gostasse de crer, tanto quanto repete, né? Pedi e dar-se-vos-á. Peçam e lhes será dado, como diz a minha versão. Eu vou falar aqui nas versões antigas porque isso está memorizado, né? Por nossos hábitos ao longo de décadas. Pedi e dar-se-vos-á. Não é promessa? Se você pedir, será dado. Segundo os critérios dele, mas será dado. Eu vou já citar esse critério logo de imediato ao citar para você João 15,16. Lembra do texto de João 15,16? O que é que disse o Senhor em João 15,16? Não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, eu escolhi vocês e nomeei vocês para que vão, deem fruto, o fruto de vocês permaneça, a fim de que tudo quanto pedirem ao Pai em meu nome, Ele atenda. Ele atenderá. E tudo quanto pedirem ao Pai em meu nome, Ele atenderá. Que promessa! Esta é a razão
Porque por centenas de anos, todo crente na face da terra fecha a sua oração com uma chavezinha. Em nome de Jesus, amém. É claro que se você não fizer essa chave, essa recitação, sua oração vai ser ouvida e respondida do mesmo jeito, porque em nome de Jesus significa eu estou na dependência da graça, eu estou no meu Senhor. Mas a gente diz isso para trazer essa verdade à nossa própria memória. A verdade é que esta é a promessa que compromete-se com essa oração. Se você dá fruto, porque eu te mandei dar fruto, uma vez que eu te escolhi, e eu te nomeei, eu designei você para dar fruto, o seu fruto deve permanecer. E tudo quanto você pedir em meu nome, o Pai atenderá. Que promessa! Mas nós temos ainda uma magna promessa, que a igreja tem distorcido, a igreja de Cristo tem distorcido de uma forma tão violenta, que ela se tornou espúria. Mas o fato dela se tornar espúria na prática da igreja não a invalida, não a torna menos verdadeira, porque Deus está comprometido com a sua palavra e ela é a palavra de Deus. Foi promessa do Senhor feita ao seu povo que ora, a Salomão, em 2 de Crônicas 7,14. Em 2 de Crônicas 7,14, o Senhor disse para Israel, e isso nos alcança como igreja, o povo de Deus hoje: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, então eu ouvirei dos céus, e confessar os seus pecados, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. As condicionais já dizem tudo. Se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar. Nós temos visto muitas ufanias, pessoas dando reverberações no meio da rua, dando ordens, proclamações, pensando que isso reflete 2 de Crônicas 7,14. Não. As condicionais estabelecidas por Deus são muito claras. O povo que se chama pelo meu nome tem que se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos. Então eu ouvirei dos céus. Eu perdoarei os seus pecados, que esta é a condição para que a oração seja ouvida, e sararei a sua terra. Exatamente por onde foi Tiago, quando nos convidou a orar, em capítulo 5, versículo 13 do seu livro, da sua carta. Ele disse: se houver cometido pecados, lhes serão perdoados, e a oração da fé salvará o doente. Vem sempre, em segunda instância, vem sempre em seguimento, quase que como uma consequência. Houve confissão, houve perdão, haverá resposta. Que lindo, não é? Porque está escrito em Isaías 57, que o Senhor não tem a sua mão encolhida, nem o seu ouvido está fechado para que não possa ouvir. Antes, os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus, de maneira que Ele não nos possa ouvir. Esta é a razão porque não podemos chegar diante dEle sem dizer: perdoa os nossos pecados, assim como perdoamos os que nos têm ofendido. A confissão, o arrependimento está na pauta da oração, para tirar todo entrave, todo impedimento, e a graça de Deus fluir em resposta. Mas eu quero deixar com você, fechando este segundo ponto aqui, uma promessa tão atraente, tão gostosa, tão contagiante para a fé, que está em Jeremias 29:13, quando ele diz: e me buscarão, e me acharão, quando me buscarem de todo o coração. Que promessa linda, linda, linda. E me buscarão, e me acharão. Buscar, como é bonito isso. Buscar, e me buscarão, e me acharão. Você que é pai, é mãe, foi mãe. Quando eu digo foi mãe ou foi pai, é porque eu estou me referindo a filhos crianças, filhos pequenos. Então hoje pode ser que você esteja como eu, a única coisa pequena na casa sejam os netos, não é? Então isso aqui se repete muito. Eu tenho um quintal muito grande, meu neto vem para cá e às vezes ele desaparece aqui no quintal. Então, especialmente na hora da refeição, ele adora desaparecer na hora da refeição. Some,
está dentro da casa falando com todo mundo, brincando, mas quando a gente põe a mesa, ou a mãe diz, João Lucas, vem almoçar, ele precisa ir ali fora, dar uma olhadinha nas cachorras ou qualquer coisa e zup. Pois bem, quando uma criança some no quintal, quando meu neto some aqui no quintal e alguém pergunta, onde está o João? O que a gente faz? A gente vai buscá-lo. Porque não adianta chamar. Eles não respondem, já passou por essa experiência. Parece que é uma provocação. Ele está te ouvindo o tempo todo, mas não responde. Pelo contrário, se duvidar, vai se esconder para ser achado. E aí você tem de buscar. Tem que ir lá onde está e buscar. Buscar é procurar. E o Senhor chega para mim e para você e diz assim, me busque, me procure entre os seus queridos, me procure no seu ambiente, me procure no contexto da sua vida, me procure no meio da sua aflição. Eu estou aí, eu estou no meio do que te envolve, me ache, tente me ver aí, na busca, ver essa busca em oração, porque se você me buscar, você me achará, quando me buscar de todo o coração, e aqui está um ponto que não posso deixar passar em branco, porque a busca é feita no coração, e pelo coração, é com o coração, é com seus sentimentos, é com a sua vontade, é com seus afetos, é com as suas carências, necessidades. Isso tudo demanda a busca. E como última referência, como eu disse, para deixar você sossegar, eu creio no mistério da oração porque é nossa missão universal. É necessária, está atrelada a promessas, mas impõe-se sobre mim e sobre você como uma missão. Por isso eu comecei tudo dizendo que o povo evangélico sempre foi conhecido por duas baluartes: orar e louvar, cantar e louvar. O povo canta e ora, cantar e orar, perdão. Louvar e orar, o povo louva e ora, o povo canta e ora, e põe-se sobre nós como igreja, como povo de Deus, como crente em Jesus, o indivíduo e a coletividade, exercer a sua missão sacerdotal, missão no universo, missão geral para a igreja. A igreja foi posta como um povo, um corpo de intercessão na terra, na história, para marcar a sua geração, o seu ambiente, onde estiver, os fatos da história com a sua oração, permear, invadir os fatos da história com sua oração, não é com proclamações na rua, é com oração no seu lugar secreto, como Jesus nos falou aí em Mateus capítulo 6, é falando com o Pai que ouve em segredo, e colocando em segredo essas orações diante do Pai, mas pervadindo tudo, invadindo todos os ambientes com a oração, podendo ir do palácio do governo ao casebre do mais mísero homem no fundo de uma favela. A oração pode invadir todos esses ambientes. A oração vai invadir os êxtases e as depressões, mas é a nossa missão, é a intercessão do crente. A maioria que ora se limita a orar por si e pelos seus. É uma intercessão quando ora pelos seus? É, mas é muito reduzida, é muito egoísta também, ocorre o risco de se tornar egoísta se ficar circunscrita aos seus. A verdadeira intercessão é aquela que extrapola as portas, que extrapola a árvore genealógica, as linhas genealógicas, os nossos laços consanguíneos, e invade a cidade, o bairro, a rua, a casa do vizinho, a igreja, o país, o estado, a escola, o ambiente de trabalho. Como podemos deixar nossas marcas sabendo que é um mistério a oração? Então vamos jogando a oração, porque o compromisso de desvendar o mistério não é nosso, é de Deus. Somos chamados de sacerdócio real. Vocês são sacerdócio real. Todo Israel ia aos sacerdotes para resolver todas as suas situações, para buscar a cura, para ter a garantia, a comprovação oficial do sacerdote de que houve cura, para oferecer sacrifícios, para dar ofertas, para ser abençoado pela oferta levada pelo sacerdote, para aprender, ia para as sinagogas para aprender, para louvar, para orar. Agora,
A igreja inteira é transformada nesse sacerdócio. Eu e você, o irmão, a irmã, o muito e o pouco experimentados na fé, somos sacerdotes. Há um compromisso de Deus com esse sacerdócio. Da mesma maneira como ele requeria na lei, que somente o sacerdote poderia fazer aqueles sacrifícios, só ele devidamente aparamentado, cumprindo todos os rigores da lei, é que poderia representar o povo diante de Deus. Agora chega a palavra de Deus, o Espírito de Deus, e diz: você agora é o sacerdote, você está aparamentado, meu Espírito te unge, você está potencializado, credenciado no nome do meu Filho, então ore. Então exerça o seu sacerdócio, então interceda, então clame, então ofereça sacrifícios de louvor, os frutos dos seus lábios, adore a Deus. E como nós exercemos esse sacerdócio? Vamos lembrar da palavra que o Senhor disse para Pedro, referente a toda a igreja: tudo que ligares na terra terá sido ligado no céu, e o que desligares na terra terá sido desligado no céu. Oh, meus irmãos, isso não basta para nos encher de fúria de oração, de ímpeto de oração, de desejo de orar. Uma promessa desse tamanho destrona os reis na tua ira, Deus. É a oração que você vai encontrar que os salmistas faziam com toda a autoridade e liberdade. Eu a faço. Eu a faço. Existem muitos que precisam ser destronados, exercendo poderes indignos e incoerentes, e a igreja pode orar, e deve orar, e Deus ouve a sua maneira. Tudo que ligares na terra, o que foi que ele disse à igreja em Mateus capítulo 18? Quando 2 ou mais orarem, isso será ouvido no céu, e atendido no céu. Olha de quanto poder ele revestiu a igreja no seu ministério sacerdotal. Orar em tempos de paz, orar em tempos de guerra, orar em tempos de saúde, orar em tempos de pandemia, orar para que Deus proteja, afaste o mal. A Israel inteira fazia isso. Israel inteiro. Hoje esta missão é da igreja. A palavra que o Senhor disse em Levítico 19, que pertencia ao povo de Israel, os filhos de Abraão, Pedro trouxe e jogou sobre nós. Usou a mesma palavra de Levítico para dizer: vocês agora, são vocês a raça eleita, o sacerdócio real, aquilo que pertencia a Israel e que Israel não cumpriu porque egoístamente só orava por si próprio. O Senhor trouxe sobre os ombros da igreja, para que a igreja seja luz para as nações e interceda por todos os povos. Não é por menos que Paulo diz na primeira carta a Timóteo, 1 Timóteo 2:1, antes de tudo, eu determino que se façam orações e súplicas por todos os homens e por todos os que estão investidos de autoridade. Que se façam orações e súplicas por todos os homens. Ele disse isso: eu determino que se façam orações por todos os homens, orações e súplicas. Sacerdócio real. É a nossa missão. E Deus assume agir em resposta à oração. Há um texto em Ezequiel, e é com ele que eu encerro. Lamentavelmente vou ficar lhe devendo aqui o endereço do texto. Alguém aí pode ser que tenha, mas não tem problema, porque eu lhe garanto, eu lhe dou minha palavra de que o texto está em Ezequiel 22, não sei se é 22, mas está em Ezequiel, no livro do profeta Ezequiel, onde o Senhor diz assim: e busquei dentre eles um homem que estivesse na brecha perante mim, tapando o muro, ou na brecha do muro, por esta terra, mas a ninguém achei. Não é extraordinário que Deus tenha dito através de Ezequiel: eu busquei dentre eles um homem só, me bastaria um que estivesse na brecha intercedendo por esta terra, mas nenhum eu achei. Lembram da gloriosa experiência sacerdotal de Abraão, que nunca foi chamado de sacerdote? O Senhor passa pela casa de Abraão para dizer: estou indo. Obrigado, João Alberto. Tinha que ser você. Ezequiel 22:30. Eu já fico na expectativa de que o João Alberto vai me socorrer ali de imediato. Meus amados, Ezequiel 22:30. Eu falei Ezequiel 22, o versículo faltou, fiquei no ar, procurei o 17, não achei o 17, mas é Ezequiel 22:30. Obrigado, João Alberto. Você parece que é uma chave bíblica, viu?
E aí agora eu passo para os irmãos. O texto que eu citei é Ezequiel capítulo 22, versículo 30, conforme colocou aqui o nosso irmão João Alberto. Procurei entre eles um homem que erguesse o muro e se pusesse na brecha diante de mim e em favor desta terra para que eu não a destruísse, mas não encontrei nenhum. É assim que está na minha versão. Muito obrigado. Pois bem, quero chamar a sua atenção para o fato de que nesta promessa gloriosa, o Senhor estava dizendo, como disse a Abraão, fez isso com Abraão. Havia duas nações que Deus estava prestes a destruir, Sodoma e Gomorra. E Deus para diante de um homem e dá a ele a oportunidade de interceder por todos aqueles milhares de homens e mulheres que habitavam lá e que de nada sabiam. Estou indo destruir aquela terra. Ah, Senhor, tu destruirás o justo juntamente com o ímpio? Se houver lá 50 justos, tu destruirias a terra? Sodoma e Gomorra? Se eu encontrar 50 justos, eu não destruirei. Você conhece a história. Abraão começou a vacilar porque começou a pensar, 50 é pedir demais, né? 50 justos numa terra de que a gente ouve falar que exala mau cheiro, que chega até os céus, tamanha sua promiscuidade e rebeldia e perversão contra Deus. Senhor, e se achares 40, não destruirei por amor aos 40. Se achares 30, não destruirei por amor aos 30. Se achares 20, não destruirei se achar 20. Ah, Senhor, tenha paciência comigo. Senhor, não fique irado ainda se eu te disser mais uma vez, e se o Senhor achar 10? Não destruirei por amor aos 10. Não havia 10, só havia um. Alguém já disse, e eu pergunto, por que não? E se Abraão tivesse pensado um pouquinho mais, já que ganhou tanta liberdade e tanta ousadia na oração, já que tinha sido tão pretensioso, pedindo misericórdia a Deus porque estava consciente do tamanho da sua pretensão, se ele tivesse continuado a descer, e se houver 5, Deus? E aí, ouvindo Deus dizer, eu não destruirei por amor aos 5, ele chegasse a 1, ele sabia muito bem a quem estaria se referindo. Tiago se refere a Jó chamando de o justo, a Ló chamando de o justo Ló, que inquietava sua alma na porta da cidade por causa das abominações que se cometiam nela. Se Abraão tivesse chegado para Deus e dissesse, Senhor, por causa de um, o Senhor pouparia a terra. Não vou afirmar a você que Deus diria para ele, por causa de um, eu não destruirei a terra, porque conhecemos o final da história, sabemos que Abraão não continuou e o que Deus fez foi entrar lá e tirar esse um para fora e destruiu Sodoma e Gomorra. Foi isso que ele fez. Mas penso aqui no meu coração, que se Deus não tivesse destruído Sodoma e Gomorra por causa de Ló, um único justo, o que seria de Ló e de sua família? E como ficaria a história de Sodoma e Gomorra continuando na sua miséria? Mas uma coisa é certa, Deus foi se inclinando à intercessão de Abraão, se inclinando. Ore porque a oração é um mistério, ore sem saber, ore sem entender, ore sem sentir, mas ore, o Senhor te ouvirá, o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê paz. Oremos uns pelos outros. Não cometa o crime espiritual, a blasfêmia de achar que só a oração de um pastor, a minha ou de quem for, é que é ouvida, ou é ouvida mais depressa, ou é melhor ouvida, ou é ouvida antes de qualquer outra. Não se permita esse pensamento vil, abominável. A palavra de Deus diz que clama o justo e o Senhor o ouve. Você está justificado pela fé em Cristo Jesus. Clame e o Senhor te ouvirá. Forte abraço. Até quinta-feira, com o nosso estudo de Hebreus, parte 27, já rumando para o fim do livro. E deixo aqui meu abraço querido, afetuoso,
com muita honra a todas as mães que estão ao alcance da minha voz e que estão aqui diante de mim, aparecendo aí na telinha. Deus abençoe cada uma de vocês, vidas preciosas, vidas importantes demais para Deus. Vocês foram e continuam sendo o núcleo matricial, onde Deus colocou o seu poder criador para gerar outras vidas. E por isso estamos todos aqui. O Senhor te abençoe e te fortaleça, em nome de Jesus. Amém.